delação. Nunca saímos dela. Delação de Paquito deve ser concluída no auge da campanha eleitoral. Todo o mal que Lula fez está sendo despejado contra ele de uma vez só. Vai ser no primeiro turno essa eleição. E teremos maioria no Senado. Essa pauta, inclusive, vai nos ajudar a eleger senadores. O Brasil vai se ver livre dessas pessoas, bicho. Não é possível. É vontade divina. O processo de colaboração premiada do Paquito deve durar algo entre 3 e 6 meses, segundo fontes que acompanham o caso. Esse prognóstico ele seria finalizado entre o fim de junho e o fim de setembro, nas vésperas ou já durante o processo eleitoral que vai eleger o presidente da República, governadores, deputados e senadores. O Lula não deve estar bem hoje não, viu? Esse cronograma, porém, pode ser alterado se houver muita pressão política para que a delação avance. Duas fontes relataram à CNN que a pressão contrária à delação já existe nos 3 poderes e continua atuando. Colocam, inclusive, o fato de ser um ano eleitoral como empecilho para o caso avançar. E o próprio ineditismo do formato surge como um potencial obstáculo. Nunca houve uma colaboração premiada conjunta da PF com a PGR. E as conexões de cada órgão são apontadas como dificultador. A cúpula da PF, por exemplo, é alinhada ao Planalto. O Andrezinho, né? Nome do Lula. Que tem potenciais delatados, em especial integrantes do PT da Bahia entre os seus ocupantes. Já a PGR, do glorioso Gonet, é o encarne com o Xandexon. Além disso, os 2 órgãos, historicamente, disputam o protagonismo das investigações. Essa rivalidade pode atrapalhar o processo. Por outro lado, a pressão da opinião pública tem funcionado até agora, e o relator do caso, Mendonça, já disse a aliados considerar o caso determinante em sua biografia e que não cederá a pressões para esvaziar o processo. Por que pode durar tanto tempo na delação? 6 meses? Porcaro tem imensidão de nomes para oferecer em delação premiada. Enfim, né? Paquito chega para uma possível colaboração trazendo uma imensidão de nomes que podem ser revelados para além do que já foi descoberto nas investigações até o momento. Uma negociação acontece no momento em que o possível delator diz: olha, para além do que você já tem, eu posso dar outros caminhos e a mais dessa investigação, ou seja, eu posso indicar outros nomes. O caso ganha ainda mais relevância por ocorrer ano eleitoral. As informações que podem surgir da delação do Paquito têm potencial para afetar diversas figuras políticas e religiosas. No ano eleitoral, quem vai ser delatado? Quem vai ser indicado pelo Paquito? Entre possíveis envolvidos que podem ser mencionados na delação estão lideranças de partidos políticos, integrantes do Congresso e até mesmo líderes religiosos. Hoje, a gente está falando sobre, por exemplo, o envolvimento de pastores de igrejas. É uma imensidão de nomes que o Paquito vai oferecer nessa possível delação. Embora o governo Lula tenha posicionamento de que o caso Masta envolve mais a direita, o centrão e a oposição do que o próprio governo, a preocupação dos bastidores do Palácio do Planalto sobre como o escândalo pode impactar a imagem do governo de maneira geral, mesmo sem ligação direta com a atual administração. A PF já tem acesso a uma grande quantidade de documentos e informações do telefone do Paquito, mas a expectativa é que a delação possa revelar nomes que ainda não apareceram nas investigações. Pode ter nome aí, né? Envolvido que a gente vai conhecer a partir dessa delação, que ninguém nem imaginava estaria envolvido. Puta aqui, Gerson Camarote. Essa delação, acho que ela é diferente porque ele já está num patamar máximo, porque ele se envolvia diretamente com as autoridades dos 3 poderes. Então ele está no topo do topo do topo. Ele não tinha intermediário. Então a gente está falando assim, ele era que oferecia as festas íntimas. Então ele tinha acesso. Eu nunca vi uma ascensão tão meteórica como o Vorcar. Não existe isso em Brasília. Assim, você tem um mesmo empreiteiro, tinha um avô, tinha o pai, o filho. Então isso vai sendo passado aos poucos. O Vorcaro não, foi um assombro. Ele tinha uma bancada. As pessoas operavam para ele. Ele viveu 4 encarnações numa vida só. Por isso que tem... O quê? Ele viveu 4 encarnações numa vida só. É. De tudo, de dinheiro, de prazer, de luxo, de espancha. Né? Então é por isso que a delação dele, por isso que esse caso, ele é tão impactante. Porque é uma coisa muito nova. As pessoas... Brasília, com o desmonte da Lava Jato, diga-se de passagem, Brasília relaxou. Achou que tudo era possível. Quando eu digo Brasília, o poder, né? Os políticos, as autoridades, os poderes. Então, que tudo era possível. Então, ele vem nesse vazio e ele ocupou um espaço enorme. Eu nunca, olha que eu já vi muita coisa em Brasília, mas dessa forma assim, destemida, né? O Vorcaro parecia que é isso, viveu todas as encarnações. O desmonte da Lava Jato, né? Todo mundo relaxou, achou que tudo era possível. Não sei se vai estar me assistindo nesse momento. Eu vou falar no risco de vir me pirraçar. Tem um conhecido que sempre tem boas informações. Eu lembro que estava conversando com essa pessoa
Era 2024, eu acho. Eu falei, aí, não, tô aqui, tô em Brasília, vim aqui sentir a temperatura. Eu falei, aí, ele falou, rapaz, tá igual na Lava Jato. Tô aqui no hotel, só tem garota, né, da vida. Todo mundo aqui falando de dinheiro. Isso aqui vai dar ruim, velho. O negócio aqui vai dar ruim. Tá com clima de pré-Lava Jato. Eu falei, será, velho? Rapaz, a mesma coisa. O maluco me falou isso em 2024. Ele ouviu, ele vai me pesar, porque direto eu falo, rapaz, tu não sabe de nada. Não sabe de porcaria nenhuma. Quando eu vi isso daqui, eu falei, meu Deus do céu, quem é, sabe? Não é ninguém da... Não entendeu, não ocupando cargo político, não. O Paquito é herói demais, viu? Possível delação de Paquito cria ambiente de tensão no Congresso. Cara, eu não tô vendo nenhum bolsonarista tensionado. Vocês estão tensionados? Eu tô vendo os bolsonaristas animados. Agora o Centrão e o PT... Segundo o Venceslau, essa delação seria atípica, já que o Paquito é apontado como líder da organização criminosa, né? No esquema do Banco Master, enquanto normalmente esses acordos miram superiores hierárquicos para desmantelar organizações criminosas, como foi o caso do CID, no caso de Paquito, a colaboração teria um caráter lateral. O mercado deve delatar pessoas que contribuíram para esse esquema do Banco Master, dentro do Congresso Nacional, dentro do Judiciário e, sobretudo, no mundo dos negócios da Faria Lima. A possibilidade de delação já estaria afetando articulações políticas no Congresso, tentando encerrar, né, não deixar que seja prolongada a CPMI do INSS, impedindo de instaurar a CPMI do Banco Master ou a CPI. Aí, o caso envolve não apenas parlamentares, mas também governadores, prefeitos, devido a investimentos de aproximadamente 2 bilhões de reais de fundos de previdência estaduais e municipais do Banco Master. Esses investimentos não têm ressarcimento pelo FGC. Esse desmantelamento olhando para o lado e olhando para baixo vai atingir em cheio o mundo político, o que já se mobiliza agora com mais força do que nunca para impedir qualquer CPI específica que reforçaria a investigação. Aí para você ver aqui, na tensão do Banco Master na prática. A Master desunião do PP, do nosso grande Ciro Nogueira, com o União Brasil, do nosso grande Antônio Rueda. O caso Master, a mistura da janela partidária com as negociações de candidaturas nos estados, ameaçam a federação entre PP e União Brasil. Vai ser julgado no próximo dia 26. A ligação pode ser formalmente aprovada, mas a desunião predomina na prática. O caso Master é o ponto mais sensível. Parlamentares realizaram mais de um encontro, inclusive nas residências de senadores do PP, para pressionar Ciro Nogueira a não avançar com a aliança. A federação, no entanto, segue. A relação do presidente do União Brasil, Antônio Rueda, com o Master e o Paquito, tem sido discutido em conversas de integrantes dos dois partidos. Fontes ouvidas pelo bastidor afirmam que a percepção é que a relação entre Paquito e Rueda é de negócios, nada tem a ver com a política, o que gera apreensão em ano eleitoral diante do risco de associação dos partidos. A relação entre Paquito e Rueda é de negócios, nada tem a ver com a política, o que gera apreensão em ano eleitoral diante do risco de associação dos partidos ao caso. Posso pular e voltar? Só pra você sentir o drama da política, né? De não ser política, de ser relações econômicas. Não sentir o drama? Ó. Rueda dizia que ganharia bilhões para intermediar a venda do Master. Não sentiu o drama? Ó, Rueda dizia que ganharia bilhões para intermediar a venda do Master. Rueda. Ele ganharia bilhões. Paquito conheceu Rueda por intermédio de Paulo Henrique Costa, então presidente do BRB. Os políticos enxergam diferenças entre o caso de Rueda e do Ciro Nogueira. Apesar de ser o parlamentar mais notoriamente ligado a Paquito, o amigo para a vida toda, Ciro Nogueira é influente nos dois partidos, tem trânsito consolidado. Rueda nunca disputou uma eleição, é visto como alguém de fora, que não tem capital político. Outro ponto de desgaste é a articulação atribuída a Rueda com o governo para que partidos do Centrão apoiem o deputado Odair Cunha do PT para a vaga do TCU. O governo fez um acordo com Hugo Mota no ano passado para que a vaga fosse de Cunha, mas surgiram 4 outros candidatos e um deles é o Amar Nascimento, União Brasil. O clima ruim criado pelo Master pela dificuldades que já existiam em estados onde PP e União Brasil são concorrentes locais. Na Paraíba, Efraim Filho, líder da União no Senado, deve deixar a federação por falta de garantia para uma candidatura ao governo. União Brasil tende a apoiar o vice, Lucas Ribeiro, do PP. Sem espaço, Efraim planeja se filiar ao PL no domingo, dia 22. No início da negociação, havia o compromisso de definir candidaturas com base em pesquisas, mas o acordo foi esvaziado diante da indefinição da federação e do avanço de outros nomes. Outra insatisfação de Efraim é não ser o preferido para assumir a liderança da federação no estado, hoje atribuída a Agnaldo Ribeiro, do PP. O deputado Mendonça Filho, de Pernambuco, do União, chegou a pedir o cancelamento da federação, alegando segurança jurídica e impacto na organização eleitoral. Aí depois relatou os problemas de Pernambuco. Esse é o clima no Centrão, só de 2 partidos, né? Imagina o resto.